Esta é a Argentina, um país localizado na América do Sul, que possui 45 milhões de habitantes, uma economia total de 383 bilhões de dólares e é o oitavo maior país do mundo em extensão territorial. Território esse muito rico em recursos naturais e que possui um clima muito favorável à agricultura e à agropecuária. A Argentina também é popularmente conhecida pelo tango e pelo futebol, e além de tudo isso, possui uma taxa muito alta de alfabetização total. No entanto, infelizmente, a Argentina está passando por uma das piores crises de sua história, sendo conhecida por ter aplicado diversos calotes e por uma inflação que supera 78% ao ano, medida em setembro de 2022. Quem vê a Argentina na situação econômica atual mal pode imaginar o quão rica era a Argentina no começo dos anos 1900. Naquela época, a Argentina possuía o maior PIB per capita do planeta, mas uma série de golpes e ditaduras que esse país viria a enfrentar nos anos seguintes minariam o futuro do país. A Argentina era popularmente conhecida na Europa como um país rico e também era considerada um dos melhores destinos para imigrantes europeus, devido à sua qualidade de vida e riqueza. Os números eram simplesmente impressionantes. Um argentino era em média 29% mais rico que um francês, 14% mais rico que um alemão, 3 vezes mais rico que um japonês e 5 vezes mais rico que um brasileiro. De fato, em 1896, a Argentina possuía o maior PIB per capita de todo o planeta, além de ser a oitava maior economia do mundo, segundo a base Madison Project, do economista Angus Maddison, Prêmio Nobel de Economia, falecido em 2010. Ainda no início dos anos 1900, viajar para a Argentina era sinônimo de luxo e riqueza. Passear pela Avenida La Velle ou até mesmo pela Avenida Florida era um privilégio que poucas pessoas das classes sociais mais altas conseguiam alcançar. Nessa mesma época, era muito comum que as pessoas usassem o termo rico como um argentino para se referirem às pessoas mais ricas. A Argentina era uma das democracias mais fortes na América Latina e por conta disso era para lá que muitos investimentos do mundo inteiro eram destinados. Em 1913 foi inaugurado o primeiro metrô de toda a América Latina, muito antes do metrô de São Paulo, inaugurado apenas em 1974. A Argentina contava com uma malha ferroviária capaz de causar inveja a qualquer outro país do mundo, ainda hoje maior que a brasileira e, sobretudo, custeada com o capital inglês. A opulência era nítida na capital Buenos Aires, a única cidade do mundo a ter uma sede da luxuosa britânica Harrods. No entanto, essa Argentina não nos lembra nem um pouco a atual crise que a Argentina enfrenta. Toda essa prosperidade econômica ficou para trás e uma grave crise econômica passou a ser parte do dia a dia dessa nação. A Argentina já aplicou diversos calotes ao FMI e possui uma inflação altíssima, podendo variar entre 83% e 100%, medida em outubro de 2022, sendo a sétima maior do mundo. Hoje, a situação econômica da Argentina é grave, com um total de 42% de sua população vivendo na pobreza. Para entendermos melhor o que fez a Argentina sair de um país rico para um país pobre, precisamos voltar até o início do século XX, quando a Argentina ainda era um país rico. Nessa época, o PIB da Argentina era muito próximo ao PIB dos Estados Unidos e representava 50% do PIB da América Latina. Tudo isso se dava principalmente devido à produção de commodities, na qual a Argentina, ainda nos dias de hoje, é um grande produtor. A população da Argentina era composta por cerca de 30% de imigrantes europeus, que viam nesse país um futuro próspero. Porém, devido à crise de 29 e logo em seguida à Segunda Guerra Mundial, a Argentina enfrentaria graves problemas econômicos pela frente, pois os países que compravam produtos agrícolas que eram produzidos e exportados pela Argentina acabaram por adotar uma política mais protecionista com o objetivo de recuperar suas economias logo depois da Segunda Guerra. Devido à falta de clientes para comprar os produtos argentinos, fez com que o PIB da Argentina despencasse em aproximadamente 25% entre 1929 e 1932. Devido a isso, dentro do contexto da crise de 29 e alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um período chamado de Década Infame, que levou a Argentina
a presenciar 2 golpes militares de Estado entre setembro de 1930 até junho de 1943, além de uma crise econômica causada por tais golpes. Nessa conjuntura, a Argentina estabeleceu um pacto chamado de Roca-Runciman, feito com até então o maior parceiro comercial da Argentina, o Reino Unido. Esse pacto estabelecia que a Argentina exportasse carne aos ingleses, enquanto os ingleses teriam uma concessão de empresas argentinas muito importantes, colocando à disposição inglesa empresas de transporte público, principalmente de Buenos Aires. Além disso, impostos sobre o carvão inglês também foram zerados. Logo em julho de 1943, Juan Domingo Perón assumiria a presidência da Argentina. Sua governança seria marcada por criar diversas leis trabalhistas na Argentina, fortalecer sindicatos e de ter uma forte intervenção estatal diretamente na economia, adotando uma política protecionista visando desenvolver a economia dessa nação. Essas medidas foram de início muito boas para a Argentina, pois tais medidas permitiram o surgimento de uma classe média forte no país, sendo essa até então mais forte da América Latina. Mas junto às medidas implementadas por Perón, vieram também os excessivos gastos públicos, resultando numa inflação muito alta que girava em torno de 25% ao ano. Isso fez com que a economia da Argentina, apesar de possuir bastante indústrias e uma boa infraestrutura, não se desenvolvesse a pleno modo e ficasse isolada do resto do mundo. Perón foi presidente entre 1946 até 1955 e posteriormente de 1974 até 1975, ano de sua morte. Perón se foi, mas suas ideias políticas permaneceram vivas até os dias de hoje, conhecidas como o peronismo. O peronismo engloba tanto a ala da direita quanto a ala da esquerda da política, e esse movimento político é marcado pelo populismo, que prega os altos gastos públicos com poucas responsabilidades fiscais. Apesar de Perón ter nacionalizado e subsidiado, e ainda mais, ter conseguido fazer com que as exportações aumentassem, o problema típico da América Latina continuava sendo a baixa competitividade. A partir daí, já é possível entender o motivo pelo qual a Argentina saiu da 6ª maior economia do mundo, tendo sua renda per capita mais alta para o país que já aplicou 6 calotes no FMI e ainda por cima ser o único país da América a ficar mais pobre do que era se comparado a um século antes. Existem 4 tipos de países: os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, o Japão e a Argentina, afirma o economista Simon Kuznets, devido a todos esses fatores que levaram ao atraso econômico da Argentina. Devido a todos esses contratempos, juntamente com 6 golpes de Estado entre 1930 e 1982, sendo 5 desses resultando em ditaduras, a Argentina decidiu por tentar uma política econômica diferente no final dos anos 80, quando Carlos Menem foi eleito presidente da Argentina entre 1989 e 1999. Menem, apesar de fazer parte do partido peronista, adotou uma política econômica mais liberal, privatizando diversas empresas, desregulando leis trabalhistas e abrindo a economia ao livre mercado estrangeiro. Já em 1991, Menem criou um plano de conversibilidade com o objetivo de conter a hiperinflação, que atingia mais de 1.300%. Além disso tudo, Menem também restabeleceu relações diplomáticas com o Reino Unido, afetadas diretamente pela Guerra das Malvinas, e desenvolveu relações especiais com os Estados Unidos. Em um curto prazo, as novas políticas adotadas por Menem foram muito positivas, pois a pobreza foi diminuída de maneira drástica e a inflação caiu para aproximadamente 1,6% ao ano. Porém, no longo prazo, as políticas se demonstraram desastrosas, principalmente devido aos escândalos de corrupção somados às crises asiáticas e mexicanas nos anos 90. Essas crises resultaram numa falta de competitividade da indústria nacional argentina e também numa grande fuga de capitais, pois não havia praticamente nenhuma garantia de estabilidade política na Argentina. E isso, é claro, resulta numa crise econômica ainda maior.
No curto prazo, a fixação do peso argentino ao dólar foi muito boa para a economia da Argentina, mas, no longo prazo, essa medida resultou num sucateamento da indústria nacional, pois os produtos que eram manufaturados em outros países se tornaram mais baratos que os produtos nacionais. Isso fez com que as pessoas optassem apenas por comprar produtos importados ao invés dos produtos nacionais. Além disso tudo, o fim de um único câmbio fixo, a instabilidade política vivida no início dos anos 2000 fez com que todas essas medidas econômicas que foram implementadas resultassem num alto grau de dolarização da economia argentina e num nível de exportação baixíssimo. Isso demonstra o quão a economia da Argentina está afastada do resto do mundo. Todos esses problemas enfrentados pela economia argentina fizeram com que o país aplicasse o segundo maior calote da história ao FMI, somando aproximadamente 102 bilhões de dólares, além de empurrar cerca de 42% de sua população para debaixo da linha da pobreza. Vale ressaltar que no início dos anos 2000 aconteceu o boom das commodities. Isso ajudou muito países exportadores de commodities, como o Brasil, Canadá e a própria Argentina, a crescerem as suas economias. No caso da Argentina, houve um crescimento expressivo de cerca de 7,8% ao ano, devido à compra de tais commodities por países emergentes como a China. Houve um aumento considerável de exportações de carne e soja, ultrapassando cerca de 20% o aumento das exportações. Porém, o governo populista dos Kirchner preferiu usar os recursos provindo das commodities para aumentar os gastos públicos, e quando o boom das commodities passou, a economia da Argentina encontrava-se numa situação pior do que a situação anterior e aplicou um novo calote ao FMI em 2014. O novo presidente, Maurício Macri, um não peronista e liberal, foi eleito democraticamente em 2015. Porém, Macri não cumpriu suas promessas de realizar reformas profundas na economia. A pobreza só aumentou junto com a inflação e dívida. Hoje, com o presidente Alberto Fernandes, um peronista, o ciclo argentino parece nunca acabar. A expectativa da inflação pode chegar aos 100% em 2022. A pobreza só aumenta e existe um risco gigante de a Argentina aplicar um novo calote ao FMI. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Comente o que você achou do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado de futuros vídeos. Muito obrigado.